Oi, gente! Espero que vocês tenham tido um Feliz Natal, desejo pra vocês um bom ano novo. O canal andou parado aí por esses tempos, e hoje eu não vou falar das minhas leituras nem de novembro e nem de dezembro. Eu vou deixar pra fazer isso no próximo vídeo, provavelmente juntando os 2 meses, porque não foram tantas leituras assim, em novembro e em dezembro, aí eu vou juntar tudo. O vídeo de hoje é pra falar de Middlemarch, como vocês já devem ter visto pelo título. Eu não achei que esse momento fosse chegar, porque quem acompanha o canal aqui há muito tempo sabe que eu sofri um pouco para terminar de ler esse livro. Eu olhei no Scooby, no meu histórico, eu comecei a ler esse livro em maio e eu terminei agora, tipo, anteontem. Ou seja, eu demorei 8 meses para ler Middlemarch. Não que isso nunca tenha acontecido comigo, isso aconteceu também com Ana Karenina. E não significa também que o livro não seja bom. No fim das contas, eu gostei muito desse livro. Eu acabei dando 4 estrelas de 5. Mas é que esse livro é um livro bem trabalhoso de ler. Assim, eu não vou mentir pra ninguém dizendo que a leitura é fácil, é tranquila, porque não é. E eu sou bem acostumada a ler livros do século XIX. Eu gosto da literatura inglesa do século XIX, particularmente. Mas Middlemarch pra mim foi um desafio, então eu fico feliz de ter terminado. E aí eu resolvi gravar um vídeo pra vocês. Algumas pessoas pediram também pra falar um pouquinho do livro. Eu vou escrever um post no blog, mas de qualquer forma eu vou falar pra vocês aqui quais foram as minhas impressões. Middlemarch, ele se passa no final dos anos da Era Georgiana. Para quem não sabe direito como é que funciona essa coisa de Era Georgiana, Era Vitoriana na Inglaterra, é o seguinte. A Era Georgiana, eu fiz uma pesca aqui com as datas para não errar nenhuma. Então é o seguinte, a Era Georgiana ela vai de 1714 até 1837. E aí, em 1837, a Rainha Vitória, ela chega ao poder e aí começa a famosa Era Vitoriana. Então, Middlemarch, ele não se passa na Era Vitoriana, ele se passa na Era Georgiana. Livros famosos por se passarem na Era Georgiana, que vocês já devem ter ouvido falar, são os livros de Jane Austen. Tem algumas diferenças entre os dois períodos. Charles Dickens, por exemplo, que é bem famoso, ele é da Era Vitoriana. Eu não vou ficar falando aqui das diferenças entre os dois períodos, porque tem alguns vídeos bons no YouTube que falam sobre isso, mas é só para vocês entenderem que, assim, quando George Eliot escreveu Middlemarch, ela já estava na Era Vitoriana. Então, assim, esse livro ele foi escrito entre os anos de 1869 e 1871. Ou seja, já durante a Era Vitoriana, que começou em 37, 1837. Mas a história que acontece aqui se passa entre 1829 e 1831, ou seja, ainda durante a Era Georgiana. Inclusive, esse distanciamento histórico, ou seja, o fato de George Eliot falar de um período que antecedeu a própria história dela em 50 anos, mais ou menos, né? Permite que ela faça uma análise bem detalhada, bem apurada do que era o período. E a intenção de Middlemarch aqui, até pelo subtítulo dá para pegar um pouco disso, porque o subtítulo é Um Estudo da Vida Provinciana, é fazer um estudo completo de como era a vida durante a Era Georgiana. Então, assim, esse é um livro que tem muitos personagens mesmo, porque a ideia de George Eliot é explorar personagens de diferentes classes sociais, para que você compreenda como funcionava a sociedade da época, como era a interação entre os diferentes personagens de diferentes classes sociais, quais eram as opções das pessoas, como era a vida daquelas pessoas e como a classe social delas determinava a forma como elas viviam naquela sociedade. E a gente tem também alguns temas importantes aqui que permeiam o livro todo, que são temas típicos do final da Era Georgiana, que foi uma época bem tumultuada, bem turbulenta. Porque, assim, o que acontece? A Revolução Industrial ela começou a gerar alguns problemas na Inglaterra. Então, a população começou a se revoltar, principalmente a população rural, contra algumas dessas características que vieram com a Revolução Industrial. Então, assim, era comum quebra de máquinas. Nesse caso aqui, a gente tem uma cena específica que eles se revoltam contra a expansão das ferrovias pelo interior da Inglaterra.
Então a gente tem também alguns temas aí relacionados à reforma eleitoral e política que acabou acontecendo em 1832, mas aqui no livro eles ainda estão tentando implementar essa reforma. Alguns dos personagens são contra, outros dos personagens são a favor. Essa reforma eleitoral e política da Inglaterra é considerada a maior reforma que a Inglaterra já sofreu. Porque o que acontece é que a Inglaterra, o sistema eleitoral da Inglaterra, que é o parlamentarismo, vocês devem lembrar, ele é dividido entre a Casa dos Lordes e a Casa dos Comuns. A Casa dos Lordes seria pra gente o equivalente à Câmara dos Deputados e a Câmara dos Lordes seria pra gente o equivalente ao Senado Federal, mais ou menos. Mas claro que tipo, não tem muita semelhança porque o nosso sistema não é parlamentar. E a Câmara dos Lordes, na época da era georgiana, ela era dominada pelos grandes proprietários de terra. E a população tinha pouquíssima influência sobre as decisões políticas da época. Então, assim, essa reforma veio para aumentar o direito ao voto e para fazer com que a população tivesse mais direito à representação política. E quando eu digo população aqui, eu não estou falando de gente pobre, porque esses, infelizmente, continuaram a ser representação política. Eu estou falando aqui da burguesia. A burguesia, ela tinha dinheiro, mas ela não tinha representação política. Então, essa reforma foi importante para transformar a Inglaterra nesse sentido. Então, esses temas são abordados por George Eliot através dos personagens, porque aqui a gente tem personagens liberais e personagens conservadores. A gente tem uma disputa jornalística aqui entre um jornal de direita e um jornal de esquerda, liderado aqui também por um dos personagens, que é um dos personagens principais aqui da história. Então, é isso. Assim, a quantidade de personagem é tão grande que eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu tive que fazer, né? Eu fiz uma árvore genealógica, não sei se tá dando pra ver, pra acompanhar mais ou menos a história entre os personagens. Porque o que acontece é que a maioria deles tem algum tipo de parentesco, e aí eu acabava me perdendo um pouco em quem era parente de quem era sobrinho de quem. Então eu tive que fazer a árvore genealógica pra me localizar, porque também como eu passei 8 meses lendo, acontecia de eventualmente eu esquecer algum personagem quando ele demorava um pouco pra aparecer na história. O que é que eu posso dizer pra vocês dos personagens, os principais? Os que acho que todo mundo mais gosta foram também os personagens que eu acabei mais gostando. Primeiro, Dorothea. Dorothea é uma jovem, uma mulher, e ela tem o sonho de fazer com que a vida dela seja relevante para a sociedade. Ela é muito idealista, ela é muito inteligente, ela é muito jovem e ela é muito ingênua, e ela acha que ela vai conseguir transformar a vida das pessoas para o melhor. Quando o livro começa, ela tá fazendo projetos de casas populares para fazer com que a vida das pessoas seja um pouquinho melhor em termos habitacionais. E ela começa a... Ela conhece um homem, que é Mr. Casaubon, que ele é um intelectual e ela acredita que ele é, assim, inteligentíssimo, super capaz. Ele tá escrevendo um livro que é uma tentativa de juntar todas as mitologias do mundo, comprovar que todas as mitologias do mundo têm uma origem comum. Então ela pensa, nossa, com um homem desse ao meu lado, eu vou conseguir fazer grandes feitos, porque ele é tão educado quanto eu, ele vai me ajudar a crescer intelectualmente, ele vai ajudar com a minha educação, então vai ser perfeito. O problema é que Casaubon, ele é 20 anos mais velho do que Dorothea, ele já é um velho doente e Dorothea vai descobrir, depois do casamento, que ele não é aquilo que ela imaginava. Isso não é spoiler, porque assim, o objetivo de Middlemarch aqui não é que os personagens casem e sejam felizes para sempre. Não, ela mostra um determinado período na vida desses personagens, inclusive posterior ao casamento. Ela tem aqui como premissa de que o casamento não é o fim, como a gente tem nos livros de Jane Austen, o casamento acontece e a história acaba. Não, aqui o casamento ele é um início. A maioria dos casamentos aqui da história acontece logo no início de Middlemarch, e aí a gente acompanha como passa a ser a vida do casal depois do casamento. E nem todas as histórias são felizes. Aliás, a maioria dos casamentos, eles se mostram bem complicados aqui nessa história de Middlemarch. Outro personagem também que acho que quase todo mundo gosta, é um personagem de um médico que chama Lydgate. Esse médico também, ele é um idealista, o sonho dele é revolucionar a medicina com pesquisas que ele vai conduzir.
E ele chega em Middlemarch e ele enfrenta uma grande resistência da população local e dos médicos locais que não querem transformar a tradicional forma de prática da medicina, que é aquela prática da sangria, da sanguessuga. E Lydgate acredita que isso só faz enfraquecer o paciente, mas isso é muito complicado para a população da época, porque eles não acreditam em Lydgate, eles não acreditam em um médico que não usa os métodos tradicionais, que não usa os remédios tradicionais. Tem alguns outros personagens também que são importantes. A gente tem dois irmãos, os Vince, que são Fred e Rosamund. Fred é aquele menino novinho, desmiolado, que perde o dinheiro todo com o jogo, que não tem um pingo de responsabilidade e que acaba sofrendo muito com isso, com as consequências dos atos dele, e isso é importante para ele, esse crescimento, por causa do interesse amoroso dele, que exige dele esse crescimento. E a irmã dele, Rosamund, que ela é assim, o arquétipo da personagem feminina perfeita. Ela é loura, bonita, ela é bem educada, ela é assim, ela foi criada para ser a esposa e a mãe perfeitas. E a gente vai descobrir que por trás dessa fachada dela, ela é uma personagem mesquinha, egoísta, superficial. E isso é uma crítica que George Eliot faz também à educação feminina, que acaba fazendo com que as mulheres elas não alcancem o potencial delas intelectual. Elas viram esposas, elas viram mães, e isso limita a vida delas. O casamento limita a vida das mulheres. Essa é uma grande revolta que ela mostra aqui no livro inteiro. Tem outros personagens, vários outros personagens, entre religiosos, comerciantes, intelectuais, que ela vai explorar ao longo do livro todo, alguns em mais detalhes, alguns em menos detalhes, mas esses são os personagens que mais me marcaram na história toda. E o que mais que eu posso dizer? A linguagem do livro eu achei um pouco complicada. Eu não sei se isso veio da tradução, eu não sei se isso veio do livro original, mas assim, alguns trechos do livro eu tive muita dificuldade de compreender e fiquei sem entender aonde estava o problema, se era em mim, se era na tradução, se era no texto original. Li e reli alguns desses trechos e acabei deixando pra lá porque eu não entendi mesmo. O livro ele tem poucos parágrafos, eu não sei qual é o problema da George Eliot, que ela não gosta muito de parágrafo. Então aqui, por exemplo, não sei se vai dar pra ver. Aqui, por exemplo, você tem um parágrafo que começa aqui, ele só vai terminar na outra página, no final aqui, praticamente. E o livro inteiro é desse jeito. Então, assim, às vezes é bem complicado porque uma ideia começa a ser expressada no início do parágrafo e só termina de ser expressada lá pro meio do parágrafo. Com o acréscimo de que a linguagem do livro é complicada, isso às vezes torna a leitura bem cansativa. Foi um dos meus problemas para ter demorado 8 meses para terminar a Middlemarch. Mas assim, ela escreve muito bem, não tenho dúvidas disso. E outra coisa que é muito interessante aqui é que a George Eliot, no caso a narradora da história, ela entra na história com pitadas assim de comicidade, de humor, de sagacidade, de ironia, que tornam a história bem legal, assim. Ela fala às vezes sobre os personagens de um jeito que a gente fica morrendo de rir, porque ela dá o tom cômico da história, sabe? Os personagens com suas falas são muito sérios, eles são muito sérios sempre. Então é a narradora que faz com que o livro se torne mais leve do que os personagens dariam se eles dessem o tom da história, sabe? Acho que é isso. No fim das contas, eu acho que não ficou claro se eu gostei ou se eu não gostei do livro. Eu gostei do livro, eu gostei muito do livro. Apesar das dificuldades que eu tive pra ler, eu gostei muito dos personagens. Quando o livro finalmente chegou no final, eu entendi que a ideia dela aqui é mostrar o todo, mostrar como a sociedade daquela época funcionava. E nisso ela é muito bem sucedida. Não é à toa que Middlemarch é considerado um dos melhores livros ingleses, um dos melhores romances ingleses da história. Porque poucos livros vão trazer em tantos detalhes como funcionava a sociedade daquela época. Então, assim, esse desfile de personagens, de detalhes, de coisas que às vezes a gente acha que são sua importância na história, que tornam a leitura um pouco mais lenta, no final tudo isso compensa muito, vale muito a pena, porque é como se você tivesse um retrato muito fiel do que era a sociedade naquela época. Então, assim, é um livro que acrescenta muito, que enriquece muito.
Eu recomendo a leitura, mas assim, eu acho que quem começa a ler Middlemarch tem que ter em mente que ele é um livro que exige um pouco mais de paciência, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção e talvez uma árvore genealógica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu ainda pretendo fazer outros vídeos para o canal. Não sei, sobre os melhores livros que eu li em 2014, sobre os piores livros que eu li em 2014, sobre as minhas leituras de novembro e dezembro. Então vão vir mais alguns vídeos por aí. É isso. Feliz ano novo pra todo mundo. Espero que tenham tido um bom Natal. Já falei isso no início, mas eu vou reforçar. Beijo. Tchau.